Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Vamos então na nossa revisão para o Enem, falando agora de um aspecto mais humano e econômico dentro da geografia. Lembrando que a geografia faz parte das ciências humanas e suas tecnologias. E o grande método, para as ciências humanas é sempre o conceito. Para as ciências exatas é sempre lá as suas fórmulas. Então é importante estabelecer bons conceitos. Vamos começar então? Vamos começar falando da globalização. Globalização. Lembra que a globalização é um fenômeno importante. O nome já diz, Ele é global, mas não vamos esquecer, hein? Globalização é um nome novo para um processo que é antigo. Desde o século XVI, com as grandes navegações, nós já temos a comunicação entre povos diferentes, culturas diferentes, Então nós já temos uma interação de culturas e de povos. Então nós temos agora uma mundialização, porque os caras saíram lá da Europa, o velho mundo, descobriram a América, o novo mundo, depois foram até a Ásia, foram até a Oceania, buscaram o novíssimo mundo. Aí nós tivemos no século XVIII a Revolução Industrial. A Revolução Industrial eu posso produzir mais em menos tempo para vender mais em menos tempo também. Então eu preciso fazer o quê? Encontrar mais parceiros econômicos, uma internacionalização. Agora, a globalização de fato, que é uma globalização eminentemente econômica, ela se dá a partir da década de 90, principalmente com a falência do regime socialista da ex-União Soviética. Então, a globalização, o nome é recente, é da década de 90, mas o processo é antigo, é desde o período das grandes navegações. Então, globalização é um conjunto de transformações econômicas, políticas e sociais. Então, ela envolve, portanto, vários ramos e várias atividades do nosso cotidiano, transformações econômicas, políticas e sociais. E essa globalização só foi possível porque aconteceu um avanço, Um avanço no sistema de transporte e no sistema de comunicação. Transporte e comunicação, que nós chamamos essas revoluções de uma revolução técnico-científica, encurtando as distâncias e aproximando as pessoas, tornando o planeta mais integrado. Essa é a palavra para globalização, integração. E aí nós temos alguns tipos de globalização. Lembra que nós temos aqui a globalização de empresas. Globalização de empresas. E nesse caso, as empresas são a tal das multinacionais. Lembrando, gente, que isso é pergunta de prova e aparece mesmo, Com a globalização, aumentou o poder do Estado-nação ou ele foi reduzido? É o que você pensou mesmo, ele foi reduzido, porque agora as empresas, a iniciativa privada, ela vai superando as estatais, tanto que o Estado tende a ser cada vez menos empresário, cada vez mais mediador. Então a globalização de empresas, principalmente as multinacionais, que vão ter cada vez mais significados a partir da Primeira Guerra Mundial. Nós temos uma globalização regionalizada, uma regionalização, uma globalização regionalizada. Significa dizer o quê? Qual é a característica marcante da nova ordem mundial? Qual é a característica marcante da nova ordem mundial? Isso, recordou bem, é a formação de blocos econômicos. Então nós temos aqui os blocos econômicos.
E lembra, para que serve um bloco econômico? Para aumentar as relações comerciais entre os países membros, diminuindo, portanto, as barreiras tarifárias e alfandegárias. Porque com a globalização aumenta muito o comércio entre as nações, aumenta muito a concorrência. A perspectiva era o quê? Se proteger dessa concorrência. Então aumentaram muito as barreiras. Para quebrar as barreiras, a formação de blocos econômicos. Lembra? Dá uma relidinha aí nos blocos econômicos, porque pode aparecer, inclusive, um cara chamado União Europeia, em função da saída ali do Reino Unido da União Europeia, marcada para o final de outubro. Tá? Então, nós temos a globalização de ideias. Então, o que significa a globalização dessas ideias? Uma padronização cultural. Se você reparar bem, nós temos desde o final da Segunda Guerra Mundial a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Significa dizer, o que serve para um serve para todo mundo. Se nós pegarmos em termos de problemas, alguém já ouviu falar de aquecimento local? Não, o aquecimento é global, então o problema de um passa a ser problema de todos. Você já não mora mais só no Brasil, você mora no mundo, é chamada aldeia global. Então, a globalização de ideias é uma padronização cultural. Uma padronização cultural, ou seja, a tendência de todo mundo fazer a mesma coisa, se vestir do mesmo jeito, comer a mesma comida. Por isso que alguns não ligam dessa padronização, e algumas nações ligam sim, brigam por manter a sua identidade. Então nós temos muito hoje grupos fundamentalistas, grupos separatistas que não querem essa mistura, que não querem essa miscigenação, mas querem manter a sua estrutura original. Nós temos também uma globalização do crime, infelizmente. E nessa globalização do crime, nós temos o crime organizado, né? Então nós temos aqui o crime organizado. O crime organizado. O crime se organiza, que pode ser através de tráfico de drogas, desvio de verbas, né? Operações em países, né, que são paraísos fiscais. Então nós temos aí um montão dessas modalidades de crime. Então a globalização tem coisas boas e tem coisas ruins também. A globalização é um processo includente e excludente ao mesmo tempo. Então, em função da globalização, a pergunta é essa: aumentaram as diferenças, as desigualdades, ou a tendência foi reduzi-la? Verdade, aumentar as desigualdades, porque um se globalizou mais que o outro, um consegue concorrer mais que o outro, um consegue dominar mais que o outro também. Lembrando que o Estado-nação perde força em função da presença dessas multinacionais. Beleza? Globalização é um assunto importante, vira e mexe aparece nas provas, principalmente no seu aspecto mais econômico, que é a essência desse conjunto de transformações. E aí nós temos que lembrar também de um processo importante, que é o fiel da balança, para determinar se um país é desenvolvido ou não. Não só no aspecto social, mas no aspecto econômico. E no aspecto econômico é a industrialização. Então nós temos aqui a industrialização. Da industrialização. Indústria, então, é o quê? É o processamento da matéria-prima, transformando essa matéria-prima em um produto utilizado pelo homem. Isso que é uma indústria, a industrialização. Então, a industrialização é a transformação da matéria, não é? da matéria-prima. E a pergunta é simples, então: como se transforma a matéria-prima? A matéria-prima pode ser transformada de um jeito artesanal. Artesanato. Lembra que o artesão utilizava ferramentas simples, quase sem divisão do trabalho. Do artesanato vem para a manufatura. A manufatura vai usar, então, as máquinas simples, já com uma divisão do trabalho. É aqui que nós colocamos em prática o nome fábrica.
Lembra que fábrica é a reunião num único e mesmo lugar de máquinas e operários. E quando os operários começam a operar uma máquina, vira um processo industrial. Até chegar, então, na maquinofatura. A maquinofatura é a produção utilizando máquinas mais modernas. E a modernidade da máquina exigiu o que do trabalhador? Uma especialização. Ele já não faz mais o todo, só faz uma parte. Então, uma grande divisão do trabalho. Então, nós temos aqui uma especialização. Uma especialização. Então, aqui nós colocamos para vocês os meios de produção. E lembrando que dentro da indústria nós temos também os modos de produção, né? Então, nós temos aqui os modos de produção. E nos modos de produção, vamos colocar os 3 mais famosos, né? Então, nós temos aqui o Taylorismo. O Taylorismo, lembra que Taylor tinha uma preocupação, qual era a sua preocupação? A sua preocupação com o tempo. Ele odiava o tempo morto. Por isso que ele escreveu um livro chamado Organização Científica do Trabalho, para organizar melhor dentro da fábrica operários e máquinas para otimizar o seu tempo, para não desperdiçar o tempo, para usar todo o seu tempo para o trabalho produzindo alguma coisa. E aí nós temos o Fordismo. Henry Ford, né? O Fordismo tinha uma preocupação, fazer o quê? Um produto que você pudesse comprar, um produto de massa, o dele, o carro, modelo T, de cor preta, né? Então ele vai criar uma linha, né, gente? Uma linha de montagem. Você não vai até a matéria-prima que vai até você, otimizando mais ainda o tempo desse trabalhador, especializando cada vez mais esse trabalhador. E como Karl Marx chamava, o trabalhador nessa especialização vai ficando cada vez mais o quê? Vai ficando cada vez mais distante do seu fruto do seu trabalho, cada vez mais alienado, ao ponto de não saber mais quanto vale o fruto do seu trabalho. E aí nós chegamos no Japão, no Toyotismo, né? Qual que é a diferença marcante entre a indústria americana e a indústria japonesa? A indústria americana pensa no produto, a indústria japonesa pensa na produção, como produzir esse produto de um jeito mais barato. Quem minimiza custo, aumenta os lucros, né? Então, para o toyotismo, nós temos o cara chamado de just in time, né? Ou seja, o tempo justo de entrar a matéria-prima, sair o produto pronto e acabado e, se possível, comercializado. Significa dizer que é um processo de grande ou pouco estoque. Isso mesmo, de pouco estoques, né? Porque o Japão é um arquipélago, um conjunto de 3.000 ilhas e tem poucos recursos naturais e pouco espaço também. Então é um processo mais flexível do que o Fordismo, por extensão, um jeito mais barato de se produzir. E aí, pensando ainda nessa atividade industrial, nós temos que recordar e fazer uma separação da indústria em função dos bens que ela produz. Então nós temos a classificação aqui, ó, classificação. E essa classificação é em função dos bens produzidos. Então, nessa classificação, nós temos, primeiro, uma indústria, né, gente? A indústria de base. A indústria de base, o nome já está dizendo tudo, é a base, tudo começa por ela. Indústria de base ou indústrias de bens de produção. Então, não é uma indústria que vai produzir para você, é uma indústria que vai produzir para uma outra indústria. Uma siderurgia, metalurgia, por exemplo, né? É uma indústria de base. 2, nós temos uma indústria de bens intermediários, né? Intermediários. Olha o nome, ó. Intermediários, está no meio do caminho. Essa começa por essa, passa por essa aqui. Bens intermediários ou bens de capital. Porque eu preciso injetar capital em tecnologia. Quer dizer, eu pego o aço desse cara aqui,
transforma o aço aqui em uma máquina, um equipamento, uma ferramenta que auxilia você na produção, que aí sim, depois de produzido, é comercializado. Na terceira aqui, ó, que é uma indústria de bens de consumo. Aí sim é você consumidor final. E os bens de consumo podem ser, então, bens de consumo duráveis, uma geladeira, um televisor, um carro, que dura bastante, né? E os bens não duráveis, como, por exemplo, um alimento, uma bebida, né? É um bem não durável, tá? Então, nós podemos separar em dois grupos. Então, nós temos aqui uma integração das indústrias. A indústria de base, a indústria intermediária e a indústria de bens de consumo. Tem países que desenvolveram completamente as três fases. Tem países que desenvolveram apenas uma das fases. O Brasil, por exemplo, ele começou aqui, não chegou nessa, pulou para chegar nessa primeiro e mais rápido. Por isso que o Brasil até hoje depende do capital estrangeiro, mas também da tecnologia estrangeira, porque produz pouco em território nacional, porque pulou os bens intermediários. Beleza, gente? Tranquilo? Falamos da globalização, falamos da industrialização. Vamos falar então do assunto que mais aparece nas provas do Enem, nas ciências humanas e suas tecnologias, dentro da geografia. Vamos tratar então agora da agropecuária. A agropecuária. Lembra da agropecuária? Então nós temos que lembrar de alguns conceitos que envolvem a agropecuária. Ela pode ser uma agropecuária intensiva. Qual a característica marcante da agropecuária intensiva? Usa, então, mais tecnologia e usa menos mão de obra. É aquela que você vai juntar animais confinados e não pastando, você vai juntar plantas, porque eu vou plantar com a máquina, tratar com a máquina e colher com a máquina. Então é uma produção intensiva. E normalmente a agropecuária intensiva é voltada para o mercado externo e não para o mercado interno. Nós temos também a agropecuária extensiva. Extensiva quer dizer o seguinte: eu vou separar uma planta, vai ficar mais distante que a outra, para que o homem possa circular, plantar, cuidar e colher. Os animais terão mais solto, pastando, ou em pastagens naturais ou em pastagens plantadas. Então nós temos aqui menos tecnologia e, por extensão, mais mão de obra, onde eu tenho uma menor produtividade. Se eu tenho uma menor produtividade, normalmente esse cara é destinado para o mercado interno e não para o mercado externo, tá? Nós temos agora também, para recordar, os agrossistemas. Agrossistemas quer dizer que jeito eu vou plantar, para quem eu vou plantar, não é? E onde eu vou plantar. Dos agrossistemas, nós temos então o agrossistema tradicional. O nome já diz tudo, né? É um agrossistema mais arcaico, não tão moderno assim. Do agrossistema tradicional, nós temos a plantation, que as plantations são grandes propriedades monocultoras voltadas para o mercado externo, implantadas no Brasil colônia pelos nossos colonizadores portugueses. Nós temos a jardinagem, que ao contrário são pequenas propriedades em terraços, terraceamentos, típico da Ásia Meridional. E nós temos a agricultura de roça ou itinerante. Põe fogo na área florestada, planta, colhe, não colheu mais, abandona a área e vai para outro lugar, porque não tem dinheiro para renovar a fertilidade. Muito comum na África, mas também acontece na região amazônica no Brasil, essa agricultura itinerante. Nós temos também o agrossistema moderno. O agrossistema moderno, o nome já diz tudo, né?
usa mais tecnologia, novas técnicas, novas máquinas, né? Novos insumos, novas sementes, então aumenta a sua produtividade em função dessa modernidade. E a coisa que mais chama atenção dentro da modernidade desse agrossistema qual é? Desde 1992, o uso de transgênicos, né? Que você vai ver no supermercado com um triângulo, um Tzinho no meio. Uma semente modificada geneticamente, a OGMs, né? Para que possa ser resistente à família de algum tipo de agrotóxico. Tá? E nós temos a alternativa agora, a alternativa. O agrossistema alternativo é aquele que você não vai usar agroquímicos, não vai usar adubação química, nem combate químico das pragas. Então é a produção orgânica, uma produção orgânica. Muito bem, trazendo essa discussão então para o território nacional, nós temos agora na agropecuária o Brasil. Lembrando que o carro-chefe da nossa economia qual é? É o agronegócio. Agronegócio. Professor, o que é o agronegócio? O agronegócio é uma cadeia. É uma cadeia produtiva. E nessa cadeia produtiva nós temos os fornecedores de insumos. Então nós temos três coisas para lembrar numa cadeia produtiva. Antes da porteira, fornecedores de máquinas, fornecedores de implementos, trator é uma máquina, plantadeira é um implemento, insumos, semente, fertilizantes, né? Tem que ter o cara que vai fornecer isso para mim. Dentro da porteira, aí é a produção, aí é com o produtor rural, que vai usar a melhor semente, a melhor técnica, na melhor época. E nós temos depois da fronteira, aliás, depois da porteira. O que acontece depois da porteira? Aí nós temos o transporte, armazenamento, a transformação. E nós sabemos que nesse agronegócio do Brasil, nós temos alguns gargalos em função da infraestrutura, principalmente o transporte caro, que é o transporte rodoviário, a ineficiência de armazenamento em silos, a ineficiência dos portos para escoar essa produção. Então o Brasil precisa melhorar muito dessa infraestrutura. Lembrando que o Brasil viveu na sua agropecuária um período colonial. Então nós temos aqui o Brasil colônia. Lembra que no Brasil colônia nós tínhamos a doação de terras, não é? A doação de terras, e isso através das capitanias hereditárias, subdividida em 6 marias, a partir dos portugueses na faixa litorânea. Brasil colônia, doação de terras. Aí nós vamos para o Brasil Império. Lembra que no Brasil Império nós já temos uma outra política. Em 1850, nós temos a nossa lei de terras. Lei de terras quer dizer o seguinte, ninguém doa mais nada, agora é só através da compra. Nós vamos comprar as terras. De quem? Do Estado. As terras que não haviam sido ocupadas, não é? Muito bem. Então, as chamadas terras devolutas. Saímos do Brasil Império e chegamos no Brasil República. No Brasil República. E no Brasil República, lembra que nós temos, desde 1950, os movimentos sociais do campo. Nesse caso aqui, surgindo lá em Pernambuco, as chamadas ligas camponesas, que serão extintas no regime militar, mas no lugar das ligas camponesas, na década de 80, precisamente em 1984, surge um cara chamado de MST. MST é o movimento dos sem terra, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E o que a MST quer e briga e pressiona que o Estado faça? Uma reforma agrária. Reforma agrária. Que, lembrando, o Brasil tem uma estrutura fundiária concentradora.
desde o seu período colonial, vai privilegiando, vai elitizando a posse de terra no Brasil. Se você pensar em termos de número de propriedades agrícolas, as maiores, os latifúndios, corresponde a 3% das propriedades agrícolas. Mas quando você pensar em terra, área ocupada, corresponde a quase 70% da área. Aí você pega as pequenas propriedades, corresponde a mais de 60% das propriedades, mas quando chega na área, não chega a 8% delas. Isso significa dizer que no Brasil tem um montão de gente com pouca terra e tem um pouquinho de gente com muita terra. Uma estrutura fundiária concentradora e os movimentos sociais brigam pela tal da reforma agrária, que é a redistribuição mais igualitária das terras improdutivas. Não é qualquer terra não, só terra improdutiva. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.